Olá, buscadores! Novamente sejam bem-vindos ao canal e ao projeto Conhecimento Oculto. Estamos aqui, quem vos fala, Roberto Carrion, e o meu companheiro de jornada, Leopoldo Alves. Boa noite a todos. Só para situar vocês, o projeto ele está tanto no YouTube, então para quem quer mandar depois esse material para alguém, ele está disponível no YouTube e também em podcast. Para quem ainda não viu o projeto nas plataformas de streaming, né, de podcast, a gente tem um episódio bônus que saiu entre o episódio 1 e o episódio 2, só focado na história do tarô. Então, ele também só tem em podcast, ele não tem vídeo. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história do tarô, que a gente até já abordou no primeiro episódio, mas lá eu coloquei algumas mais informações, outros detalhes, acessem qualquer plataforma de podcast, já estamos lá com o Conhecimento Oculto. Então, pessoal, antes do Leopoldo começar a falar, eu queria rapidamente fazer um overview de tudo que a gente já trabalhou até agora, para que vocês entendam como é que a gente está abordando essa temática. Então, o Leopoldo ele está focando a série. Quem produz todo o conteúdo é o Leopoldo. Eu, na verdade, tenho que estudar para conversar com ele, então eu estudo um pouco para conversar aqui com o Leopoldo e fazer um pouco do papel de vocês. Mas o Leopoldo ele quer desenvolver uma série de tarô oracular, para que vocês realmente utilizem isso na prática. Porém, a gente está dando todo um background de tarô iniciático e da tradição cabalística, da tradição hermética e de outros sistemas, para que vocês tenham um entendimento maior sobre essa ferramenta oracular que é o tarô. Então existe toda uma história, que eu já contei lá no episódio bônus, existe todo um arcabouço de conhecimento que foi condensado neste tarô, e a gente está fazendo essa abordagem para que vocês tenham um entendimento mais amplo. Então esses primeiros episódios vai ficar muito parecido com o que a gente chama de tarô iniciático. E isso é bom, é importante, porque é uma outra forma de abordagem do tarô, que contempla também o que a gente chama de cartomancia, que seria a parte oracular. Então quando você tem toda essa bagagem do tarô iniciático, você eleva o seu nível de compreensão, porque você entende todo um outro contexto que foi construído. Não é que o tarô foi pensado para, mas ele foi construído em torno das lâminas do tarô, tanto os arcanos maiores quanto os arcanos menores. Então é interessante que vocês peguem esse conhecimento, tenham todo esse arcabouço, porque isso vai culminar num entendimento muito mais amplo das cartas. E assim, você com essa linguagem, entendendo essa linguagem universal, você consegue pegar qualquer outro tarô que tenha aquela estrutura, que siga essa estrutura do tarô, porque você conhece a estrutura que está por trás do tarô, então é muito mais fácil a leitura. Você apenas vai se adaptar à questão da simbologia, da parte de design, mas esse arcabouço você já vai ter retido para você. Tá bom? Só para ficar esse ponto. E aí, falando rapidamente para quem está chegando agora, na nossa live, ou está escutando o podcast, ou vendo este vídeo no YouTube, a gente desenvolveu no primeiro episódio os fundamentos do tarô. Então o Leopoldo ele deu todo um overview do que é o tarô, diferenciou o que é tarô oracular, do que é o tarô iniciático. Então ele colocou essas diferenças para que a gente tenha acesso. Ele fundamentou um pouco do que deu umas pequenas pinceladas do que seria a Cabala, a tradição cabalística, mas a gente abordou isso com mais profundidade no episódio 2. Comentamos um pouco da história do tarô, como ele utiliza o tarô, como a gente pode utilizar o tarô, como essa ferramenta ela tem grande importância. E no segundo episódio, que a gente trabalhou a estrutura do tarô, o Leopoldo ele praticamente deu uma aula de Cabala para a gente, bem detalhadamente. A gente passou por todas as céfiras, todas as esferas da árvore da vida, e em cada esfera ele foi falando as suas nuances e relacionando isso com os arcanos menores. E as cartas da corte, se não me engano, o nome é esse, né, Leopoldo? Cartas de corte, não lembro se eu cheguei a comentar. Acho que eu comentei, sim. A gente falou da questão dos naipes, né, também, com os elementos, e relacionou as esferas com os números, né, do Ás até o 9, 10, não lembro agora, 9, né? Foi até o 10. Do Ás até o 10. E relacionou isso na Cabala, e eu fui o rapaz que segura o cartaz, então estava segurando o cartazinho para ajudar o Leopoldo. Quem é da década de 90 sempre tinha um colega que segurava o cartaz, esse sou eu. E hoje a gente vai trabalhar agora, a gente vai tentar
detalhar o que puder e o que couber dentro desse espaço da live. Talvez a gente precise continuar na live, né? Terminar essa parte, iniciar uma outra sequência de live. Então, quem estiver nos acompanhando, por favor, continue aqui com a gente. E a gente hoje vai comentar sobre a estrutura cabalística, a estrutura da árvore da vida, mas agora não mais as esferas, e sim os caminhos e a sua relação com os arcanos maiores. Então, a nossa ideia hoje é trabalhar isso. E só para quem está chegando agora, quem tiver perguntas pode mandar que a gente vai sanando. O espaço agora é do Leopoldo. Bom, obrigado pela apresentação, Roberto, mais uma vez pela oportunidade. Não vou enrolar muito porque hoje a gente tem muita coisa para falar. Só para o pessoal ficar situado, a gente não vai se aprofundar tanto quanto eu gostaria, tá? Porque não tem como, é impossível. É muito conhecimento, é muita coisa, muito conceito, não dá. O que a gente pode fazer é tentar estruturar isso, essa ideia, porque a ideia da árvore em si, ela também é um símbolo, né? Ela não é algo escrito na pedra, algo imutável. Ela também é um símbolo. E então a gente vai tentar entender essa estrutura de caminhos, né? Qual que é a ideia desses 22 caminhos e por que eles se relacionam com o tarô, né? Bom, vamos começar então. A gente já deu uma explicação no último vídeo sobre as 10 séfiras, e essas 10 séfiras elas são ligadas por esses 22 caminhos. Cada caminho entre uma séfira e outra, isso vale, presta atenção na aula anterior, ele traz um pouco da energia de cada um dos caminhos que ele está ligando. Isso são algumas regrinhas que a gente vai entender. Outra coisa é a geometria sagrada que ele compõe com as outras séfiras. Então, se você, por exemplo, olhar ali o primeiro caminho, o segundo caminho, que é Shin, ele vai estar aqui entre Malhut e Hod. Esse aqui, 32. Não, Rod, aqui. 31. 31. É Rod e Malkuth. Isso, ele forma um triângulo entre Malhut, Hod e Yesod. Isso tem um significado também dentro da Cabala. As cartas e as energias que estão compondo os outros caminhos também trazem uma outra energia para esse caminho. Então, assim, toda a simbologia que você vê na carta, ela tem muito a ver com o caminho de onde ela partiu, o caminho para onde ela está chegando, e quais são as energias no contorno que estão contribuindo com esse caminho. Isso tudo compõe a simbologia final da carta. Isso é muito importante no final. E o bacana é que existem as nuances, né, entre uma séfira e outra, não é um negócio estagnado, elas duas interagem, e durante a minha pesquisa, né, eu não sou especialista, mas tem alguns caminhos que estão mais aqui para baixo, perto de Tiferet, que você tem uma influência de Da'at, que nem é considerado uma esfera, né, uma esfera oculta, e acaba influenciando também esses outros caminhos. Então não é um negócio engessado, como algumas pessoas pensam. A questão é que a gente está estruturado dentro desse plano, mas isso aqui ele não é fixo, porque isso aqui são energias, a gente que condensa para ser mais didático, né? Foi como eu falei logo no começo, lembra? Eu falei, esse é um modelo, é um exemplo. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente separa, é como você falou, é didático, a gente separa em caminhos, separa em séfiras, mas tudo isso faz parte de uma coisa só. É indissociável. Uhum. Né? A gente que separa para ficar didático, igual estudar química. A gente separa as coisas em elementos para ficar didático, mas em real, em verdade, tá tudo muito condensado, muito misturado, exato, né? E o bacana é que a gente chama de caminho, e de fato ele te leva a uma história, né? Quando a gente fala em caminho, ele tem toda uma trajetória, que a depender da jornada que você escolha acompanhar dentro dessa estrutura, ele vai contar histórias diferentes, porque a gente tem energias diferentes aqui dentro dessa esfera. Leopoldo, fizeram uma pergunta sobre as séfiras. A gente sabe que essa estrutura, elas são de 10, porém tem a Da'at, que é uma esfera meio que oculta, e me perguntaram se você acredita na possibilidade de 12. Cara, eu sou um estudante, então eu acredito, por enquanto, naquilo que as pessoas que estão mais instruídas do que eu acreditam.
né? E por enquanto, eu sei que são 10. No próprio Sefer Yetzirah diz que não são 12, nem são 11, nem 9. São 10 Séferas, né? A 11ª, ela é um reflexo, ela é uma emanação. Ela não é nem considerada uma Séfera, nem pode ser considerada uma Séfera pelos rabinos, né? Isso é algo que eles mesmos... Isso é coisa da cabala hermética, né? Isso é. A cabala hermética, aliás, ela traz símbolos, traz imagens, traz várias coisas para a cabala que na tradição judaica não existe, né? Eles pegam todas as referências de imagem através das próprias letras, né? Eles trabalham muito com gematria, com as letras formam imagens. Então, se você souber interpretar as letras, você já forma na sua mente as próprias imagens. Você não precisa nem dessas referências que nós precisamos, né? Porque nós, meros mortais, não temos esse tipo de entendimento, ou geralmente não vamos buscar, né? Bom, enfim, falando dos caminhos que você falou, que conta uma história, geralmente existem 2 tipos de caminho que nós fazemos pela árvore, ou de subida ou de descida. Tradicionalmente, o caminho da descida é o caminho da espada flamejante, e de subida é o caminho da serpente da sabedoria, né? Nesse vídeo, nós vamos tratar do caminho da subida. Primeiro porque ele passa por todos os caminhos, né? O caminho da espada flamejante não passa por todos os caminhos. E segundo, porque nós estamos em Malchut. Então, não faz sentido a gente vir do mais sutil para o mais denso, né? Faz sentido a gente ir no que a gente conhece, do mundo que a gente conhece, e isso ir se elevando, né? Eu tava até dando uma olhada, mas assim, não é pra gente aprofundar, que tem um também que é o raio fulgurante, alguma coisa assim, que você pega essa parte do meio, na espinha dorsal da própria árvore, né? Na verdade, o ideal seria você fazer o caminho direto. Mas só que eu te pergunto, quem que está equilibrado no rigor e na misericórdia para fazer isso? Ninguém é o iluminado, né? Um Buda para conseguir fazer esse caminho pela espinha dorsal, né? Mas assim, é só pra gente frisar que existe, né? Agora, se você tá habilitado para isso, boa sorte, conta pra gente, manda e-mail. Nem precisa estar assistindo o vídeo, na verdade. Né? Manda só e-mail pra gente, só relata. Bom, vamos lá. Deixa eu só fazer antes de você comentar, Leopoldo, porque eu vou fazer algumas colocações, aí eu queria só referenciar de onde é que eu estou tirando, e também me perguntaram se a live vai estar salva. Então, para quem entrou depois, a live ela vai para o canal do YouTube e vai virar podcast, todos os links estão na bio. E aí eu queria fazer uma colocação que o material que eu vou falar, a minha abordagem, ela vem do site Clube do Tarô e que vai estar referenciado isso no post. Então, no post do podcast e no post do YouTube vai estar o link de onde eu tirei as coisas que eu vou comentar. Porque, como eu falei, não sou especialista, eu estou aqui só para mediar a pergunta de vocês. E aí, falando do caminho, Leopoldo, eu peguei aqui uma definiçãozinha que eu achei bem bacana, que é assim, o texto, né, que é do Constantino. Os caminhos da árvore da vida resumem as infindáveis possibilidades de circulação das energias, tanto no cosmo quanto no homem. E aí a gente pode até também já trazer aquele princípio hermético do que está em cima é como o que está embaixo, isso também se aplica muito. E ainda continuando, ele fala, as séfiras podem ser consideradas como macrocósmicas e os caminhos como microcósmicos, visto que as séfiras representam as sucessivas emanações divinas que constituem a evolução criadora, ao passo que os caminhos representam os estágios sucessivos da compreensão cósmica na consciência humana. É uma definição interessante, mas eu acho ela bem metafísica. Porque, em realidade, você vai ter vários níveis de emanação. Vários níveis. Né? A própria árvore da vida, ela está dividida em vários níveis de consciência, em grau de consciência. Então, você fala da energia de, por exemplo, de Tiferet, a energia de Tiferet, ela se reproduz até mesmo nas oitavas inferiores. Então, quer dizer, em qual nível de consciência que a gente está falando, né, quando vai fazer esse tipo de definição? Talvez no nível ideal, no plano das ideias, no plano perfeito. Né? Agora, se você for colocar dentro do nosso entendimento, da nossa subida do mais denso para o mais sutil, eu já não concordo. Eu acredito que todos nós somos capazes de alcançar um grau de entendimento e
eu não gosto da palavra iluminação, porque não faz sentido para mim, mas De de compreensão, né? clareza, de compreensão, essa é a melhor Uhum. palavra, de compreensão, né? Eu acho que essa é a chave, é compreender além do saber. E o que eu acho bacana, assim, como eu parei para estudar, para a gente poder fazer a live, é bacana que você tem as esferas, que são, parece que grandes concentrações de energia que emanam para construir a nossa realidade, e esses caminhos são meio que estágios para que você comece a ir entendendo essas esferas e que você vá chegando não diria que seria um nível de compreensão, mas seria um processo de entendimento do que está por vir, né? Então, de uma esfera para outra, que seria um período de transição de um aspecto, né? Ou de um pequeno conjunto de aspectos, porque como a gente tem algumas que estão ligadas em três caminhos, né? E aí, o que eu diria que a compreensão entre essas duas esferas, uma faceta de cada uma, ou a interação entre cada uma, e você vai compreendendo para que a partir daí você entenda o todo, que é esse plano da criação, que seria a Kabbalah. Então, Da estrutura da dentro árvore da dessa vida, né? ideia, o qual é o meu ver? Tudo isso, como eu falei, acontece ao mesmo tempo. E nem tudo isso a gente tem plena consciência. Os caminhos eles existem para nos levar a essa consciência, a consciência daquilo que está acontecendo nesse momento, junto com todo o resto. Então, se você for parar para pensar, por exemplo, Tiferet é o eu superior, ou sei lá, o sagrado anjo guardião, ele tá ali agindo o tempo inteiro, tendo a gente consciência ou não. Quando nós buscamos a nossa consciência menor, busca essa consciência maior, essa consciência começa a percorrer esses caminhos. Uhum. Aí a gente começa a percorrer esses caminhos. Mas E a não quer gente vai dizer. tendo autoconhecimento e também conhecimento da realidade, né? Dessa consciência cósmica, né? E outra, não quer dizer que você percorra só um caminho por vez. Não quer dizer que você está só percorrendo, estou indo para cá. Não. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então é Então, tudo quântico, né? é uma coisa meio maluca. Então, é por isso que é interessante você entender qual é o sentido de cada caminho, qual é o aprendizado que cada caminho traz, né? E isso, assim, a gente vai precisar de muito tempo para poder falar de tudo. Mas dá para a gente começar a partir da explicação das cartas, eu acho. Bom, Uhum. vamos lá. O que acontece? O tarô não tem começo e não tem fim nos arcanos maiores. Os arcanos maiores não tem começo e não tem fim. Nós temos um par, e não é macho e fêmea como a gente conhece, é um par energético, masculino e feminino, que é a sabedoria e a loucura. Né? Esse par energético é o par que marca o início e o final do tarô, pela tradição que está presente nas cartas que foi trazida por nós pela Podendon. E esse par de cartas é o mundo e o louco. Né? Para quem não sabe, aquela mocinha que está no centro da carta é a Sofia, a sabedoria, e o rapazinho da carta do louco é o louco. Diga aí, Sr. Leandro, manda aí a pergunta. Então, enquanto o Leandro ele digita a pergunta, eu também queria fazer só uma colocação a respeito das escolas, né? Porque essa organização da, dos caminhos e dos arcanos muda muito de escola para escola. Então, basicamente, das mais influentes, a gente tem a escola inglesa e tem a escola francesa. Para quem quiser um pouco mais de informações sobre isso que eu estou falando, o link vai estar no post após a live. Então, lá no YouTube e no podcast vai ter um link e lá você pode acessar para ter mais informações. Mas basicamente assim, a forma como a gente organiza os arcanos maiores nos caminhos da árvore da vida, eles mudam de escola para escola. Então a escola francesa entende isso de uma forma e a escola inglesa entende de uma outra forma. O que o Leopoldo vai trazer é muito do que tem na escola inglesa. Vale a pena fazer esse disclaimer porque é o que a gente vai apresentar para vocês. Mas manda bala, meu E é irmão. o que E é o que você encontra mais quando você vai falar de cabala hermética, a gente tem esse modelo, né? É muito presente.
uma tiragem dos 32 caminhos? Eu acho interessante a pergunta, mas se a gente pensar em estrutura e que o caminho ele já tem uma energia, não faz muito sentido, porque o objetivo da tiragem é você entender a probabilidade do que vai acontecer naquele momento, ou a energia que está naquele momento, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu vou falar diretamente, porque eu sei que deixa eu só repetir a pergunta, porque para ficar gravado. O Leandro Boralha, ele perguntou, existe uma tiragem dos 32 caminhos? Então, existe uma forma de eu utilizar em uma tiragem os 32 caminhos, todos os arcanos, estruturado dentro dos caminhos da árvore da vida? Acho que basicamente seria isso que ele perguntou. Uma questão interessante para se perguntar é: você vai fazer uma tiragem no formato da árvore da vida. Você vai tirar uma para Keter, uma para Netzach, uma para Tiferet, uma para Hod, e depois uma para cada caminho. Aí você vai analisar a influência de cada caminho, em cima de cada caminho, em cima de cada esfera. Eu não sei até onde isso realmente é prático. Porque se você for parar para pensar, os próprios arcanos, eles já têm em si toda a análise combinatória das letras do alfabeto hebraico. Então, ele já forma palavras, já forma entendimentos, ele já forma um conceito. Se você for pegar pela gematria mesmo, ele já vai te dar uma numeração na sua tiragem, que já vai te dar um outro entendimento, né? E aí eu estou avançando, como ele é, né, só para... Porque eu sei que ele tem esse conhecimento, mas para responder mesmo a pergunta dele dentro desse sentido, aí ficar gravado. Mas eu acredito que não faça muito sentido. Faz mais sentido você fazer uma jogada onde você tem ali, por exemplo, 6 ou 8 cartas, e elas formem uma palavra ou uma numeração em hebraico. Você vá pela gematria e busque o sentido disso, que vai estar aí te dando uma orientação dentro dos caminhos. Aí eu acho mais interessante. A não ser que assim, é meio complicado, mas a não ser que ele queira criar toda uma jornada, ou entendimento de uma jornada baseado na estrutura da árvore da vida, o que seria, entre aspas, algo similar à jornada do herói, algo nesse sentido, né? Mas aí... Mas não precisa das cartas. O próprio caminho do tarô é a jornada do herói. Uhum. O próprio caminho do tarô é a jornada do herói. Né? E esse é um dos pontos que a gente ia começar a falar de caminho, né? A gente começou a falar de caminho. Isso. E não chegou no... Mas enfim, vamos começar a falar sobre isso. Eu também quero hidromel, viu, Leandro? Valeu. Quando a gente fala sobre o caminho, a jornada do herói, né, isso está muito batido, né, esse tema. Mas está falando do mito da caverna, né? Você sair de um mundo de certezas, partir para um mundo de incertezas, um mundo fantástico, que na verdade no final você vai ver que é exatamente igual ao mundo que você vivia antes, porém de uma outra perspectiva, né? E qual é o primeiro passo para se dar nesse plano? Como é que você sai, como é que você começa isso tudo, né? De onde a gente parte? A gente sempre vai partir do início. Obrigado, acabou a live. Mas é do começo. Se você está descendo a árvore, você vai partir da carta do louco. Lá de cima, lá de Aleph, sopro da vida. Se você está subindo a árvore, você vai partir do mundo, da carta de Tav. Existe também uma certa concordância de que a carta Tav, ela é o começo e o final da jornada, né? E isso tem um significado hermético muito forte, porque a guirlanda ela representa uma vagina, né? Então, se você for entender, né, quando você tem ali o ato sexual, você tem o começo da vida, né? E quando você sai do ventre da mãe, você tem o final de uma vida e o início de uma outra vida. Você tem a passagem de um mundo para o outro, né? Você sai daquele mundo interno e começa a sua vida no mundo externo. E a partir dali você começa a morrer. Você já está... Na própria tábua de Esmeralda, né? Diz que a Terra é a nossa nutriz, né? Exato. A Terra simbolizando até o próprio planeta Terra, o reino, Malkuth. Exato. Então,
mas isso simbolicamente também tem um outro significado, que é a imaginação. Tav é o caminho da imaginação. Existe uma coisa muito importante sobre Tav, que é pouco falado, que a ideia do mundo astral, ela não é totalmente compreendida. Ela é compreendida como um mundo separado do nosso, uma realidade que não existe, é uma coisa totalmente fantasiosa. Só para situar a galera, o Tav que ele está falando é esse caminho daqui, ó. Exato. E se você for ver, ele liga Malkuth a Yesod. Yesod é o mundo da lua, justamente o mundo das ilusões, o mundo da imaginação. Mas ele também é o mundo do fundamento da manifestação. É o mundo onde as coisas vão se concretizar em Malkuth. É o plano das ideias, né, perfeitas. Tudo que é perfeitamente pensado, entendido, compreendido está em Yesod, antes de se manifestar de forma imperfeita ou incompleta. Eu ou queria então, só. Pode falar. multifacetado. Pode falar. Eu queria só fazer uma colocação, Leopoldo. Tem até alguns colegas nossos que são psicólogos e eu achei um texto dentro daquele link que eu comentei já. É bastante interessante. Ele diz que do ponto de vista psicológico, a gente pode entender que nesse caminho de Tav, o 32º caminho, a gente tem as técnicas freudianas que correspondem a esse caminho, na medida em que ajudam a perceber as imagens inconscientes que estão em Yesod em relação a Malkuth, ou seja, a nossa vida cotidiana. E já as técnicas junguianas poderiam ajudar a seguir essas imagens até se tornarem símbolos de transformação que conduzem à harmonia psíquica que vai estar em Tiferet e corresponde ao caminho 25, que é entre Yesod e Tiferet. E que, por coincidência ou não, é a temperança. O 25, né? Sim. Queria só fazer essa colocação que eu acho interessante, que assim, o pessoal gosta de ter esses embates, mas na verdade são linguagens que a gente vai compreender etapas do processo, né? Então um serve para compreender uma etapa, que seria a freudiana, nessa etapa mais material e do consciente, e o Jung, que a gente vai partir para uma outra esfera, uma conexão maior com o nosso interior, com o nosso Deus interior, o nosso sol interior, que seria a psicologia junguiana, né? Seria a psicanálise, na verdade, posso estar falando besteira, mas seria a psicanálise junguiana. Então acho que isso é um ponto interessante para as pessoas começarem a enxergar as outras ciências que corroboram com o tarô, corroboram com a cabala e com outras ciências que a gente diz como ocultas. É uma colocação muito boa, viu, Roberto? Eu gostei demais mesmo. Faz todo sentido. Se você for analisar, dentro do ponto de vista do tarô, o tarô, na verdade, lembra o que eu falei na outra live? Que é uma forma dos caras estudarem a psicologia com outras palavras. Eles não tinham outras palavras para colocar esse conhecimento que eles adquiriram e eles traduziram isso de forma mística, de uma forma... Mas é lógico, existe um outro lado, um lado de resultados, que essa é que é a grande questão. Né? Existe um lado de resultados, e esse lado de resultados é que leva a coisa para esse lado místico. Então, quer dizer, eles tinham resultados, chegavam a determinados pontos que eles não sabiam explicar. Então aí entra essa questão de, é magia. Mas, se você for olhar pelo ponto de vista do tarô, você vai ver que a imaginação, ela liga até o mundo das ideias, e do mundo das ideias até o mundo da perfeição, não é mais a imaginação, é a temperança. É o equilíbrio entre as duas, os seus dois lados emocionais, não, psíquicos, o emocional e o racional. O emocional representado por Netzah e o racional representado por Rhodes. Então, quer dizer, não é à toa que ele está sendo cruzado aí, né, fazendo essa cruz, não é à toa que eles estão cruzados, e essa carta que está sendo cruzada é a torre. Também não é à toa. Por que a torre? A torre é onde você vai passar pelo processo de dissolução dos traumas, pela dissolução das ideias limitantes. É a dissolução de crenças que te impedem de seguir. Né? O caminho da torre e o caminho da temperança, eles são cruzados justamente para indicar que para atravessar até lá, é necessário, primeiro, você fazer esse equilíbrio dessas duas forças.
E como você faz o equilíbrio dessas duas forças? Com as outras duas cartas que estão ligando o caminho, que é o diabo e a morte. Oh, tenho que Calma. morrer para contar minha essência. Calma, você não consigo pegar todas as cartas. E é bacana comentar isso, Leopoldo, porque as pessoas dividem, né? Tarô oracular, a cartomancia, tarô iniciático e o terapêutico. E Sim. esse nível de compreensão, para mim, já é um nível extremamente terapêutico. É, De cara, autoconhecimento. o tarô é terapêutico e é autoconhecimento. E quando você pega as cartas pelo sentido original delas, você não precisa pensar para fazer uma leitura oracular, porque você já trabalha isso em você. Você já trabalha isso o tempo inteiro no seu autodesenvolvimento. Você esqueceu o caminho? Pô, você pega a carta, puta, tô vacilando. Eu tô me entregando às indulgências, né? Eu tô no caminho do diabo. Ou então, eu estou muito apegado às minhas condições sociais. A minha posição social, o meu status, a minha, a minha posição socioeconômica, né, que é a carta da morte. Né? A carta da morte tem uma simbologia linda, maravilhosa, e na carta do Waite, então, é incrível. Que você vê ali, eu não gosto tanto da carta do Waite, na verdade, eu gosto mais da carta do Sforza, que tem a morte limpando Passando a foice em todo mundo, né? Não, mas Eu tenho de Marselha aqui, vou tentar pegar. É que ela, na verdade, ela tá com a foice passando sobre coroas, quadros, joias. Ela tá passando a foice sobre os bens materiais, ou seja, a limpeza dessa casca que nós criamos, né, de conceito sobre nós mesmos, para enxergar o nosso verdadeiro eu. A caveira está na carta justamente simbolizando o quê? O que está dentro, não o que está fora. Né? Quando você remove a pele, você só tem a essência. Por isso que ela é o caminho até a essência. Né? Uma das simbologias mais poderosas da carta da morte é o corvo. Né? O corvo ele arranca toda a carne podre e deixa só a caveirinha. Qualquer semelhança com seu Exu Caveira não é coincidência. E a caveira também tem uma simbologia extremamente importante na iniciação maçônica. Sim, é o caminho do mestre, né? Não posso contar detalhes. Mas tem uma simbologia fundamental no que tange a iniciação. Bom, nós falamos aí de vários caminhos já, mas não falamos dos dois primeiros lá, dos caminhos que ligam Malkuth até Netzah, e dos caminhos que ligam Malkuth até... Não, lá embaixo. Aqui. Malkuth até Hod, né? Nós falamos só do caminho do meio. Todo caminho que está lateral à árvore da vida são caminhos que vão estar seguindo um certo pilar. O caminho da esquerda, ele vai estar seguindo o pilar do rigor, e o caminho da direita, ele vai estar seguindo o pilar da misericórdia. O que significa isso? Que eles vão estar, de certa forma, te orientando a como fazer o equilíbrio e como trilhar esse caminho. Onde não vacilar nesses caminhos. Por exemplo, exatamente, essas duas cartinhas aí, a lua, você pegou o sol. É a lua e o julgamento. É a lua e o julgamento. Normal. Ok. Exato. Aqui, ó, por exemplo, o julgamento. Vamos começar pelo pilar do rigor. No julgamento, aqui você tem o tal do batismo pelo fogo, né? O julgamento, qualquer ideia do julgamento. Você vai ser testado, você vai ser chamado, né, à ação. Você vai sair do mundo das águas, do mundo do interior, do mundo da terra. Por isso que os carinhas estão saindo dentro da terra ali, ó. Eles da cova, né? Estão na cova. Né? Isso também tem um outro sentido iniciático também, que é a ideia de que você está morto e que você está sendo chamado à vida. Né? Acorda, meu irmão. Só que assim, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Por quê? Porque você não é imprestável? Não, cara. Porque muita gente vai preferir continuar dentro da cova lá, porque é o mundo que ele conhece.
é o mundo que ele entende, a caverna do Platão, é a mesma ideia. É o mundo que ele conhece, é o mundo da morte. Então Os escravos servirão do Crowley? Os escravos servirão do Crowley, é a mesma coisa. O cara ele vai preferir ficar lá enclausurado, sofrendo, sem entender. Pior, sem entender porque ele está sofrendo. Né? O chamado do julgamento é um chamado para consciência. É um chamado para consciência. Né? E por isso que é o caminho do rigor. A gente está no caminho do rigor, lembre-se disso. Então, e já do outro lado, você tem a Lua. A Lua, ela é um caminho intuitivo. Ela é um caminho que está indo para o lado da misericórdia. Mas também é um caminho perigoso. Por quê? Porque você não sabe para onde você está indo. Você está sendo levado pela sua intuição para algum lugar que você acredita que é o Sol, mas não é. A Lua só reflete a luz do Sol. Se você olhar a carta da Lua, ainda tem um detalhe. Ainda tem os lobinhos ali, ó, para te pegar no meio do caminho. O que é isso? São os seus próprios pensamentos limitantes, suas próprias frustrações, a sua própria ideia de que você está chegando em algum lugar e, na verdade, você está andando em círculos. É a ideia da floresta das ilusões, né, que também é muito presente. Essa energia também está muito presente no 7 de copas. É a mesma energia da carta da Lua, né, de você estar perdido nas ilusões, sem conseguir enxergar o caminho. Então, assim, muito interessante você entender que todos esses... Isso daí leva para onde? Para o seu verdadeiro emocional. Seu verdadeiro emocional. Né? Tem muitos tarólogos também que olham o Lagostin e trazem uma questão interessante. Isso, que o Lagostin anda de costas, né? Então você não está indo em direção à estrada. Você está vindo daquela estrada perigosa e você está entrando dentro do seu emocional, dentro das águas do seu emocional, que é o Netzach, né? Então, assim, é muito interessante isso. Não quer dizer que você não vá chegar até o sol, mas nesse momento é um momento de recolhimento, de interiorização, o caminho da sacerdotisa, né? E acho que tem as letrinhas aqui, eu não lembro se é iodes, né? São os iodezinhos. Iodezinhos, né? Porque, na verdade, aí já entra numa outra pegada que levaria uma cota para explicar. Então não entra nisso. Depois a gente vai. Vamos para frente. Segue a pauta. Mas nós também temos o quê? Aquelas energias auxiliares ali das outras duas cartas, da estrela e a carta do Sol. Deixa eu pegar aqui. Aí você olha que bacana. Você está perdido na noite do seu interior, né? Ali na Lua. Mas você tem a estrela guia. Você tem aquela estrela guia no céu te guiando rumo à sua essência. Não é à toa que ela forma aqui ela está na mesma angulação, uma angulação oposta a Tiferet. Você pode ver que se você está no caminho aqui, e a angulação dela é oposta a Tiferet, ou seja, é uma carta guia, uma carta que está te chamando para aquela consciência. E o Sol é a mesma coisa. No Sol, você está iniciando, você é um iniciado, você é uma criança. Você acabou de sair você acabou de passar de saída das águas, você acabou de sair da caverna, e agora você consegue ver o Sol. Olha que bonito, coisa maravilhosa. Mas a criança dá até essa ideia de liberdade também, né? Exato. Mas olha que ainda tem um murinho ali. Ainda tem um murinho. Significa o quê? Você ainda não alcançou o Sol. Você consegue ver. Mas você já está vendo. Já está bom, cara. Você já consegue ver o Sol. Tantos que estão lá afundados dentro do barraco lá que não conseguem nem ver o Sol. Agora você já viu. Mas você ainda é uma criança. Você, tem caminho ainda para se trilhar. E aí é onde entra a ideia da torre, que a gente já comentou, né, do calcinátil na alquimia, e da temperança, que é onde você vai ser castigado. Não necessariamente algo ruim, tá? A gente fala brincando assim, mas essas cartas não é para ter medo delas. É que a energia delas são energias que fazem com que você remova da sua vida tudo aquilo que é falso, aquilo que te mantinha lá dentro da Terra, aquilo que te mantinha inconsciente.
É isso que você vai ter que tirar da sua vida. E quando você começa a seguir a senda, o caminho, aí tudo isso vai automaticamente saindo fora da sua vida. Parece mágica. Né, Roberto? Parece mágica. Aí, no processo auxiliar disso, nós temos o quê? As outras duas cartas que formam ali o triângulo, que são as cartas que vão falar da forma como fazer isso, da forma como alcançar a essência. A gente falou um pouquinho da carta da morte, mas a gente não falou do diabo, né? A gente não falou do diabo. A carta do diabo eu gosto muito. Nossa, o cara é satanista. Não. Só para pontuar aqui e aqui. Isso, exato. Qual que é a ideia da carta do diabo? A carta do diabo, ela vai falar das indulgências. De tudo aquilo, pode ver que ela é a segunda carta. Se você for pegar o caminho reto, você vai ter aqui o julgamento e o diabo, já em direção à essência. Julgamento e diabo. Ou seja, ela já é o modus operandi daquela saída, né, da torre. Ou seja, eu vou derrubar minha torre, mas como eu faço isso? Como eu saio dessas indulgências? A carta do diabo, ela vai te testar. Ela vai te testar e não é algo ruim. Imagina que na lei da física você tem uma coisa chamada atrito e você tem uma coisa chamada inércia. Se algo está parado, ele tende a ficar parado. E se algo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Eu achei aquele Leopoldo que coloca como a carta do diabo como uma conexão em estado de tensão, né? Que não necessariamente está em movimento, mas você tem uma força sendo aplicada ali naquele fio, né? Por exemplo, numa corda. Você imagina aqui, ó, o negócio está parado, certo? Cada vez você vai pondo mais peso. Para movimentar esse barato depois, imagina o atrito. Imagina a inércia que está em cima daquilo ali. Então, conforme para tirar aquilo do lugar, vai ter uma resistência enorme. E aí, isso é a resistência que você sente quando você começa a se transformar. Aí você fala, é o inimigo que está me tentando, é o diabo. Quando você começa uma dieta, aí vem aquele amigo lá, come um lanchinho. Você já aceitava o lanchinho dele antes, só que você não tinha percebido. Você não tinha percebido os seus comportamentos antes. Então, quer dizer, isso é a própria inércia sendo deslocada, né? É o próprio atrito da energia, daquilo que você está colocando, recebendo a energia que você está colocando, porque toda energia que ela é direcionada para algum vetor, existe um vetor exatamente contrário exercendo a mesma força, né? Então, é preciso que você vença esse atrito e que você consiga sair desse lugar comum, né? Desse lugar plano, raso, e que você consiga alcançar os planos mais sutis, que é tanto que essa é a passagem do véu de Parorê, né? Parorê, aí trocar aqui a cartinha. Isso, a passagem do véu, que a gente tinha comentado na outra live. Uhum. E até nesse texto que eu estou utilizando para fazer minhas ponderações, coloca a carta do diabo como a porta da matéria. Acho que quando a gente faz essa descida, ela representa um pouco isso. Na descida seria a porta da matéria, né? Se você lembrar do caminho da espada flamejante, você vai ver que ele não passa por todas as Séfiras. Ele passa pela carta do diabo. Bom, vamos ver se a gente consegue falar de todas. Acho que não vai dar. Eu acho que nessa live não. Aí a gente fecha essa e eu começo outra. Ah, então legal. Acho que já deu. Quanto tempo a gente tem? A gente tem 10 minutos nessa primeira live. Aí vamos tentar falar então só das outras. Não, se você quiser, eu faço assim. Eu fecho essa daqui, aí inicio novamente, a gente começa mais uma com prazo de 1 hora, e depois eu junto tudo e coloco no podcast e no YouTube. Então melhor. Beleza. Tranquilo. Porque vai ficar tarde também. A gente tem 10 minutos. Bom, então vamos fechar aqui. Eu quero fazer algumas indicações. Aproveitar que a gente está no momento ótimo. Tem muita gente boa fazendo material. Eu quero indicar para vocês o curso do Frater Goya, que está de graça, sobre Cabala. De graça. Entra no Espaço Mer Kabbalah. Se inscreve, é muito bom para vocês se aprofundarem nisso, tudo que a gente está falando aqui. Tem o pessoal do Conhecimento da Humanidade também que está fazendo desconto.
É muito bom o curso deles. Não estou fazendo merchan, não estou ganhando nada com isso. Estou indicando porque são pessoas que eu confio, são pessoas minhas Tem referências. responsabilidade também, né, com conhecimento. São minhas referências, sabe? Então estou indicando para vocês. Indico novamente o livro do Robert Wang, muito bom, né? E ó, estuda, gente, estuda que maravilha. O espaço Merkaba, você pode procurar, depois a gente pode pôr o link também, né, Robertinho? Se entrar, coloque, se entrar também no perfil do Frater Goya, ele tem um postzinho lá também. Isso, o Frater Goya também está com posts lá do curso dele. E no pessoal do Conhecimentos da Humanidade, tem vários cursos bacanas e muitos vídeos muito bons também. O canal é CDH. Entra lá, tem muito vídeo bom falando sobre todos esses assuntos que a gente está falando aqui. O pessoal também é muito bom. E o livro do Robert Wang, que você sempre está indicando, né? O Robert Wang, ele é da escola inglesa, só para frisar, que é o que a gente está seguindo. E aí, só para o pessoal que está aí na live, isso aqui eu vou até cortar, mas a gente percorremos todos esses caminhos aqui, estamos mais ou menos posicionados aqui em Tiferet, e aí a gente vai começar a partir desses 2 caminhos e continuar a nossa subida na Árvore da Vida na próxima live, na parte 2 dessa live. Isso aí. E aí, para quem também tiver interesse, tem o link do Clube do Tarô, que eu vou também deixar lá no post, além de todas as indicações que o Leopoldo fez. Provavelmente, creio que amanhã eu já poste no YouTube e no podcast, então já vai ter todos esses links lá disponíveis para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live. É uma live que a gente tentou deixar mais leve, com conteúdo, mas de uma maneira mais leve, mais tranquila, para que vocês compreendam e, parafraseando o Leopoldo, estudem e percebam o quanto de ciência oculta existe no tarô, além de meramente a gente pegar correspondências de equivalência e significado e tentar descobrir. Existe muito mais coisa por trás quando a gente associa com cabala, quando a gente associa com psicologia, quando a gente associa com jornada do herói, com arquétipos e com outras ciências. Então a gente tem bastante referência. Agradeço bastante a atenção de vocês. Um beijo no coração. Fiquem em casa e luz na sua jornada. Até a próxima live, pessoal. Um beijão. Até mais. Pessoal. Obrigadão.